vamos lá, vamos continuar, que o treinamento é longo e o pessoal precisa focar. Vamos lá. E quais são as barreiras, gente? As principais, vou citar algumas. As urbanísticas, que eu já falei, né? As arquitetônicas, nas comunicações e na informação, as atitudinais. A gente vai exemplificar. Arquitetônicas, no contexto das eleições, que é o que nos interessa mais de perto, né? Vamos falar. Quais são as barreiras no contexto das eleições que vocês podem encontrar, né? Instalação de sessões eleitorais em andares superiores, sem acesso por elevador, degraus ou rampa íngreme no interior dos prédios de atendimento ao eleitor e ao eleitor e onde ocorrerá a votação, elevadores trancados ou fora de serviços, obstáculos físicos como cadeiras e fios não fixados ou atravessados no chão, altura inadequada da mesa onde será instalada a urna eletrônica, instalação da urna em tablados, palcos nas sessões de votação, portas estreitas ou não completamente abertas, ausência de piso tátil, piso escorregadio, banheiros sem acessibilidade, estacionamento preferencial obstruído, dentre outras. A gente vai falar disso aqui, como vocês vão resolver situações como essa. Principalmente, gente, uma coisa bem interessante que eu vou falar é a questão de portas não completamente abertas. Tenham muito cuidado para não deixar portas não completamente abertas por causa das pessoas com deficiência visual. Rita, e a gente, bom que você fala em arquitetônico, mas é sempre bom lembrar que as responsabilidades dos prédios que a gente recebe para fazer sessão eleitoral não é do TRE. O TRE recebe o prédio na sexta-feira antes da eleição e o que a gente tenta é minimizar o máximo essas barreiras. Mas é muito complexa essa questão. A eleição é um projeto muito grande do Brasil, envolve muita gente, muitos órgãos, prefeituras, governo do estado, mas tem que sempre lembrar que a responsabilidade por manter esses prédios acessíveis são dos entes que os mantêm, vamos dizer assim. Vini, interessante o que você está falando, Vini, mas é aquilo que eu falei no início. É por isso que a Justiça Eleitoral faz vistorias nesses locais. A gente vai mandar um checklist com todas as atribuições que a coordenadora e o coordenador e os demais coordenadores que não são de acessibilidade também poderão fazer na sexta e no sábado para amenizar esse problema. Amenizar, mas veja, Rita, o que eu falo é que a gente tem um eleitorado crescente. Sim. A gente tem escolas muito antigas, que os principais pontos de votação são escolas. Tem um eleitorado crescente, a educação não está crescendo na mesma velocidade, a educação que eu falo, a construção de novas escolas acessíveis, com todos os requisitos que a norma manda, inclusive. Então, a gente sempre vai ter um déficit. Vai ser muito... Quer dizer, vai ser um sonho o dia que a gente conseguir que todas as escolas e todos os pontos de votações sejam acessíveis a todos. Mas vamos lá. Vamos lá. As urbanísticas. Ruas íngremes com buracos, passeios estreitos, ausência de passeios, obstáculos físicos nos passeios, nas vias públicas, como árvores, bandeiras e placas de propaganda de modo temporário ou permanente, né, que a gente está na luta no poder de polícia para retirar da rua. Né. Atitudinal. Essa é a pior de todas, né? A pior de todas as barreiras, que é o capacitismo. Preconceito em relação às pessoas com deficiência, resistência a adotar medidas de acessibilidade, é o que Vini acabou de falar. Essas pessoas que são as donas desses prédios, né, sejam eles públicos ou privados, públicos no caso quem são gestores e privados os donos, têm que começar a se responsabilizar pela acessibilidade nesses locais. Isso é urgente. E as prefeituras exigir. Que também você tem uma escola que até hoje ela é totalmente inacessível, é um negócio incrível. Mas a prefeitura deixa, a escola não tem. A gente cobra, né? A gente cobra. É o papel. Resistência a adotar medidas de acessibilidade, dirigir-se exclusivamente ao acompanhante da eleitor ou eleitor, não disponibilizar ou utilizar indevidamente vaga de estacionamento preferencial, uso da terminologia inadequada para se referir à pessoa com deficiência. Aqui todo mundo já aprendeu a terminologia, pessoa com deficiência. No caso da comunicacional e informacional,
Desconhecimento da linguagem de sinais para a comunicação com eleitoras e eleitores surdos. A gente vai disponibilizar aqui, né, atendimento por videochamada no dia 6 de outubro. Vocês vão ter essa informação mais para frente. Para a coordenadora ou coordenador de acessibilidade, caso vocês necessitem, vão poder ligar para cá. Para ter um tradutor. E ter um intérprete de Libras que vai tirar dúvidas, auxiliar vocês no local de votação por videochamada. Comunicação apenas visual ou apenas sonora, em avisos, cartazes, publicidade institucional, propaganda eleitoral são os recursos de legendas, libras e audiodescrição, informação na internet sem observar padrões técnicos para acessibilidade na web, ausência de descrição das imagens e informações por qualquer meio, não utilização da linguagem simples. Mila falou um pouco sobre isso, que o tribunal vem lutando, né, para melhorar essa questão. Natural. Aí eu lembro das pessoas, você, coordenadora, coordenador, que está assistindo esse treinamento e que trabalha lá no interior do estado. Percurso de difícil acesso aos locais de votação localizados na zona rural, comunidades em regiões de floresta, cercadas por rios ou pantanosas. Programática, políticas organizacionais e normas em desacordo com as diretrizes de acessibilidade, que afetam o exercício dos direitos políticos de pessoas com deficiência, não dá oportunidade de participação de pessoas com deficiência em decisões que eles digam respeito diretamente. Transporte. Redução do quantitativo ou ausência de veículos de transporte público com acessibilidade no dia das eleições. Esse é um outro problema também. Por isso, a Justiça Eleitoral também conclama essas pessoas a fazerem transferência temporária e votarem numa sessão perto de casa, ou uma sessão ou transferirem para algum local que tenha transporte, né, mais fácil. Serviços. Falha no atendimento de excelência a eleitor ou a eleitor com deficiência como resultado de todas as barreiras acima identificadas. Todas as barreiras que a gente já falou aqui. Continuando. Você sabe o que é capacitismo, falei um pouco, no slide anterior, mas vamos falar agora, um pouco mais. O que é capacitismo? É o preconceito contra as pessoas com deficiência, em que se julga que elas não são capazes ou são inferiores. Abrange desde a acessibilidade até a forma como a sociedade trata essas pessoas. É aquele preconceito, gente, que associa sempre as pessoas com deficiência a algo negativo. Mas, assim, as pessoas não são capacitistas porque querem. A maioria não é capacitista porque quer. Aprendeu assim na família, na comunidade, na escola, e vem repetindo conceitos arraigados culturalmente, e a gente vai falar de alguns aqui. Então, assim, só para ilustrar, o capacitismo está para as pessoas com deficiência, como o machismo está para as mulheres e o racismo para as pessoas negras. É uma discriminação pautada numa ideia arbitrária sobre norma e desvio, na qual as pessoas sem deficiência são consideradas o padrão, o ideal a ser perseguido, enquanto as pessoas com deficiência representam o desvio. Não seja capacitista. Dicas assim bem simples para você não ser capacitista. Não estigmatize pessoas com deficiência. Boazinha, triste, revoltada, guerreira, Primeiro, o boazinha, foi logo no início. Nunca o diminutivo, evite o diminutivo, evite infantilizar essas pessoas, Eu vou falar para vocês mais na frente. Geralmente essas pessoas, eleitoras e eleitores, têm 16 anos ou mais. Então, nada de oferecer uma aguinha, um suquinho, um cafezinho até pode, porque é padrão, na linguagem. Mas a aguinha, o suquinho, dar uma mãozinha só porque a pessoa tem deficiência. Então, use a linguagem simples, a linguagem comum. Chame pelo nome e use o termo correto. Não infantilize. Não aponte ou encare pessoas com deficiência na rua. Como eu disse antes, a deficiência não é doença e não é contagiosa. Não se aproveite de vagas e recursos como filas preferenciais. Não use termos pejorativos, manco, ceguinho, louco, etc. Capacitismo é um preconceito que acaba sendo camuflado em atitudes e falas já enraizadas entre toda a população. Então, assim, vou dar só um exemplo rapidinho para vocês verem. Expressões capacitistas que devemos banir do nosso dia a dia. Em terra de cego, quem tem olho é rei.
Já imaginaram, gente? Muito utilizado. Quem não tem deficiência visual é superior a quem tem uma deficiência visual. Que absurdo, a gente está vendo tantas pessoas com deficiência visual ganhando tantas medalhas, o futebol de cego, uma coisa linda de se ver, né? E dizer que em terra de cego quem tem o olho é rei, olha que a gente repete, né? E a gente repete sem querer. Sem querer, sem perceber, é isso que eu estou falando. Igual como o machismo cresceu na nossa cultura, né? Exatamente. Agora, a partir cresceu do momento, capacitista. A partir do momento que a gente aprende, a gente deve fazer uma reflexão, né? E ser multiplicador do conhecimento. Exatamente. Enquanto a gente não sabe, né, tudo bem vírgula, a gente não sabia, mas a partir do momento que a gente aprende, né, que a gente tem informação, toma conhecimento, a gente deve procurar mudar, né? Essa pessoa é exemplo de superação. Não é não, gente. A pessoa só luta porque ela não tem acessibilidade. Ela tem que enfrentar barreiras todos os dias. Então é por isso que a mesma sociedade que dá a barreira diz que a pessoa é super-herói porque superou a barreira. Superou não, vem lutando para superar, né? Porque a gente não consegue superar, são muitos, todos os dias. Então, a pessoa não é exemplo de superação. A empresa não tem braços para desenvolver tal atividade. Essa é o uso direto, gente. Não tem pessoas, não tem estrutura, não tem material. É como se a pessoa que não tivesse braços, ela fosse inferior para desenvolver tal atividade. Ou não conseguisse, né? Não fosse capaz. Não fosse capaz, não conseguisse por não ter um membro, ou braço, ou perna. Mais perdido do que cego em tiroteio. Gente, a pessoa com deficiência visual, ela desenvolve muito melhor a audição. E foi disse que no tiroteio ela não vai estar mais achada do que a pessoa sem deficiência, que não desenvolveu melhor a audição. Então a gente vive repetindo sem refletir. Da onde João sem braço? Essa é igual a empresa não tem braços, né? Como se a pessoa que não tivesse um membro ela fosse inferior. Então dá um desentendido. Uma pessoa que não tem braço é desentendida. Dá uma mancada. Ou ser capenga. Então, dá uma mancada. Mancar é sempre associado a negativo. Eu, por exemplo, manco e para mim é algo positivo. Me evita usar uma muleta, uma cadeira de roda. Como também, se eu precisasse usar um acessório desse, estava tudo bem também. Iria me ajudar a me locomover. Nada contra. Mas só para dizer que mancar para mim não é algo negativo. Mas quando você diz que alguém deu uma mancada, é sempre associando a algo negativo. Aliás, todos os termos capacitistas são pejorativos negativos. Negativos, sempre associado a algo negativo. E para finalizar, gente, alguém fez algo que você considerou errado, foi desatento. Você está cego? Você está surdo? Como se o cego e o surdo Esse é difícil, fosse sempre desatento. Se estivesse sempre errando. Errou porque ela foi. Qual é a dica, gente, né? Outro dia a gente estava conversando em off com o pessoal. Qual é a dica para a gente não cair nessas armadilhas desses termos que a gente sempre ouviu? Nossos pais gritavam com a gente quando a gente era pequeno, um bocado desses termos aí. E para a gente não repetir isso, assim, o que é que você pensa antes? Respira, pensa antes de falar, seria isso a principal dica? A dica é estudo, leitura. Procura o Dr. Google, às vezes eu brinco, você vai escrever, dá uma olhada no Google, hoje o Google sabe tudo. Então assim, me incomodou, deixa eu ir lá no Google. Outro dia eu recebi um despacho de um colega que tinha a expressão que o tribunal não tinha braço para fazer a atividade, só que ele colocou braço em itálico. Ou seja, ele sabia que aquele termo não estava bem colocado. Se ele tivesse feito uma consulta, talvez, no Google, digamos assim, ele não teria usado, porque ele sabia. Quando ele colocou em itálico, ele sabia que não estava colocado. Ele sabia que não era para usar. E mesmo assim usou. Então, assim, estudo, conhecimento. E eu sempre digo, perguntar. Às vezes o colega me liga e qual é o termo que eu uso aqui nessa situação? Porque, assim, eu vivo também estudando muito. Apesar de ter feito uma especialização, eu vivo também me atualizando, estudando, participo de grupos, né, grupos nacionais. Estou sempre buscando. Né, para não cair também nessas armadilhas, porque às vezes também caio, né? Às vezes também caio, é comum, a gente aprendeu assim, né? Agora a gente tem que, como sempre, educação e informação. Ótimo, vamos lá. Então, gente, como lidar com cada caso? Porque a gente sabe que existem diversas deficiências, né? Diversos tipos de deficiências. Então, assim, como lidar com cada caso? Chegou ao local de votação uma pessoa com deficiência visual. Uma pessoa com cegueira total, ou com baixa visão, ou com visão monocular. Precisou de ajuda.
ajuda. Primeira coisa, viu, gente? Não tem nenhum problema se a pessoa recusar ajuda. Não é sempre porque a pessoa tem uma deficiência que ela vai sempre precisar de ajuda. Ou até queria ajuda. Não é. A pessoa pode ser autônoma, a pessoa pode ser independente. Cada vez mais as pessoas com deficiência são independentes, são autônomas, principalmente em ambiente com acessibilidade. Então, se o local tiver acessibilidade, essa pessoa pode ser totalmente autônoma. Não tem problema nenhum em recusar. Inclusive, Ok. uma ajuda, né, não solicitada, às vezes, pode acabar até interferindo e prejudicando a pessoa que já tem uma certa independência e autonomia. Então, assim, como fazer para auxiliar uma pessoa com deficiência visual, pessoa cega? Para auxiliar a eleitora ou eleitor com cegueira ou baixa visão, primeiro se apresente, né? Apresente-se primeiro. Faça uma pequena autodescrição. Por exemplo, meu nome é Maria, João, Joana, então, meu nome é Maria, sou negra, sou branca, sou loira, tenho cabelos pretos, encaracolados, estou usando uma blusa branca ou preta, calça jeans, tênis vermelho, uso crachá escrito coordenador ou coordenador de acessibilidade, né? Que é o crachá que vai ter, que vocês vão receber, que vai ter esse símbolo internacional de acessibilidade. Então esse é o primeiro passo. Primeiro passo, fazer uma pequena autodescrição. Vocês vão ver a E diferença. se ele que isso chegou vai fazer. acompanhado, Rita, a gente continua. É uma dúvida que eu tenho. Chegou uma pessoa cega. Ele chegou acompanhado. A gente pode se autodescrever ou espera que ela tinha. A gente atende ou deixa ela lá autônoma com o acompanhante? Essa é uma dúvida que a gente também, que eu pessoalmente tenho. Você não sabe se ela é autônoma ainda, né? Mas ela está com acompanhante, é isso que eu estou falando. Você deve se apresentar. Deve se se apresentar apresentar. sim. Se E identificar. oferece ajuda. Pergunta se ela precisa. Ok? Sempre perguntar. Pergunta se ela precisa de ajuda. Ok? Cumprimente com tocar das mãos apenas se o gesto partir da pessoa. Porque a pessoa não vai enxergar você cumprimentar as mãos, entendeu? A pessoa não vai enxergar você estender as mãos. Então, a pessoa com deficiência visual não vai visualizar o estender das mãos, entendeu? Então, aguarde. A fala é importante para que a pessoa cega estabeleça sua localização. Lembre-se disso. Pergunte diretamente a ela se ela precisa de orientação e como prefere ser ajudada. Ofereça conduzi-la até sua sessão eleitoral, se ela preferir. Ok? Para guiar, coloque a mão da pessoa no seu antebraço ou ombro. Oriente-a sobre obstáculos, indique as distâncias em metros, gente. Tantos metros à direita, à esquerda, ela já está acostumada com essas expressões. Evite termos como por aqui, por ali. E não use gestos. Não use gestos. Ao se distanciar, avise para que a pessoa não fique falando sozinha. Se for orientar a pessoa com deficiência visual a se sentar, coloque a mão dela sobre o braço ou encosto da cadeira e assim ela será capaz de se sentar facilmente. Ok? E uma coisa muito interessante, gente. Não grite com a pessoa cega, porque ela geralmente ouve bem. E não grite com a pessoa surda, porque ela não ouve. Então, muita atenção a essas dicas. Fique ligada, fique ligado. É permitido por lei, em todo o país, que a pessoa cega adentre e permaneça nos espaços, inclusive dentro da sessão eleitoral, com o seu cão-guia. Não interfira no deslocamento de uma pessoa cega ou com baixa visão quando ela estiver se locomovendo com sua bengala. Com relação à cão-guia, antes de falar da bengala, é interessante que a gente gosta de brincar com o cachorro, né? Mas não faça isso com o cão-guia, porque o cão-guia é orientado. Então, se você brincar com o cão-guia, você pode estar desviando a atenção dele. Ele está ali trabalhando, ok? Com relação à bengala, existem 3 cores diferentes de bengala para pessoas com deficiência visual. A branca é para pessoa cega, a verde para pessoas com baixa visão e a vermelha para o surdo cego. Tudo isso, gente, todo esse conteúdo está mais esclarecido na cartilha. Viu? Você pode fazer uma leitura com mais calma em casa. Deficiência física. Vamos falar das pessoas, né, usuárias de cadeiras de roda. Não se apoie na cadeira de rodas, pois ela é como uma extensão do corpo do cadeirante. Nunca movimente a cadeira de rodas sem antes pedir permissão para a pessoa. Em caso de conversa demorada,
Sente-se para ficar no mesmo nível da pessoa. Nada de ficar em pé falando de cima para baixo. Para subir um degrau, incline a cadeira para trás e apoie as rodas da frente sobre o batente. Para descer rampas muito inclinadas, vá de ré. No caso de usuário de muletas, acompanhe o ritmo da pessoa, tome cuidado para não tropeçar nas muletas e mantenha-as ao alcance das mãos do dono ou da dona. Auxilie na montagem da sessão eleitoral para que se eliminem obstáculos físicos e que seja respeitado o espaço para a passagem e para a manobra da cadeira de rodas. Isso é muito importante. As coordenadoras e coordenadores, independente de acessibilidade ou não, devem ter muita atenção no espaço dentro da sessão eleitoral, para que dê esse espaço para a manobra. Inclusive, ali onde vai ter a cabine de votação, que dê espaço para a cadeira entrar e retornar. Ok, manobra da cadeira de rodas. Deficiência intelectual. Cumprimente a pessoa com naturalidade, evitando superproteção. Não a infantilize. Busque chamá-la pelo seu nome. Não force uma comunicação. Isso pode gerar ansiedade e nervosismo na pessoa e em você. Não a ignore durante a conversação. Dê atenção, converse e seja gentil. Use frases curtas, diretas e linguagem simples. Respeite o ritmo da pessoa. Gente, essa questão de linguagem simples, vocês já viram que eu já falei várias vezes, né? Sempre usar linguagem simples. Palavras rebuscadas não combinam com a inclusão. Não deixe de explicar algo achando que a pessoa não vai entender. Não faça pressuposições. Respeite o ritmo da pessoa, não falei na frase anterior, porque eu vou falar da linguagem simples. Não deixe de explicar algo achando que a pessoa não vai entender. Não faça pressuposições. Se a pessoa não compreendeu algo, repita com paciência, dando exemplos práticos. Exercite a escuta qualificada. Agora, principalmente, viu, gente? Esse é o principal. Cuidado para não manter a conversa restrita entre você e o acompanhante ou a acompanhante e excluir a pessoa com deficiência. Não faça isso. Isso é capacitismo. Rita, só uma dúvida. Em relação ao cadeirante com acompanhante, é permitido que ele entre na cabine de votação? E aí eu vou lhe perguntar, vou acrescentar, não só o cadeirante, qual pessoa com deficiência pode ser acompanhada Exato. durante o processo de votação em si? Isso, ótima pergunta. Não só o deficiente, a pessoa com deficiência física, mas quais são as possibilidades de acompanhá-lo até o local de votação? Isso aí está no item voto assistido. Você já para falar, quando for falar do voto assistido? Pronto, aí vocês me lembram lá no voto assistido. Deficiência psicossocial. Continuando aqui as categorias de deficiência. A psicossocial é chamada, aquela psicossocial ou por saúde mental. Se a pessoa estiver muito agitada, sugiro encaminhá-la para um espaço mais tranquilo. Incentive-a para que ela faça o que veio fazer, seja votar, seja justificar a ausência. Lembrando que ela tem prioridade. A gente vai chamar lá do atendimento preferencial logo. Siga o ritmo da pessoa e respeite os eventuais limites que ela colocar para a sua ajuda. Isso vale para todas as situações. Evite tocar na pessoa. Devido à sua possível sensibilidade sensorial, isso pode causar um grande desconforto. Se necessário, pergunte ao acompanhante sobre qual a melhor conduta a ser adotada. Aqui, gente, a gente aconselha uma exceção. Quando a gente fala sempre, não mantenha a conversa entre você e o acompanhante da pessoa. Nos casos da deficiência psicossocial, às vezes, pedir ajuda ao acompanhante é necessário. E como identificar? Não há motivos para temores. Como identificar a pessoa com deficiência psicossocial? Geralmente, a pessoa vai falar. O acompanhante vai falar. Por quê? Por causa da prioridade. Se ela não vier com um cordão para identificar, um cordão de girassóis que identifica a pessoa com deficiência oculta, eu vou falar também no atendimento prioritário,
ela vai se identificar com, até por conta da questão do tempo, para não ficar na fila, a questão do atendimento prioritário, ela vai se identificar. E aí, se ela falar que ela apresentar um laudo, trouxer, você não vai exigir, mas se ela trouxer e mostrar, você já tem essas dicas de como tratar. Inclusive, gente, se vocês quiserem levar a cartilha na minha zona eleitoral, a 005, eu vou imprimir e mandar na pasta para o coordenador de acessibilidade. Mas eu acredito que as zonas eleitorais todas vão disponibilizar e vocês levam para a consulta. No caso, eu não estou lembrado agora. Aí vocês vão lá, abrem rapidinho, dão uma olhadinha de como agir, caso esqueçam, e olhem lá na cartilha. Deficiência na fala, tenham muita calma para não apressar a fala da pessoa, para que a pessoa não fique mais nervosa, não falar pela pessoa, seja atento, paciente, porque pode levar mais tempo para que a pessoa exponha seu ponto de vista. Evite corrigir ou falar pela pessoa. Às vezes a pessoa está com pressa e aí quer atropelar, quer falar logo, quer completar a frase. Não, espere silenciosamente enquanto a pessoa fala. Não termine suas frases. Além de ser uma coisa mal educada. É mal educada. E às vezes a gente, sem querer, faz isso querendo atender logo, resolver logo. Atropela a pessoa. E a pessoa fica chateada. Pode até ser atendida rápido, mas fica chateada que ela quer se expressar, ela sabe se expressar. Então isso a gente tem que ficar bem atento. É um dia de correria, né? Então você tem que ter esse cuidado. Informe a pessoa se você não entendeu o que ela falou e confirme se for necessário. Se você teve dificuldade de entender, peça gentilmente que ela repita. Não finja que entendeu. É pior. Não confunda a deficiência na fala. Exemplo, dificuldade de dicção, gagueira, mudez, com a deficiência auditiva. Como já se ressaltou, o termo surdo-mudo está ultrapassado. Uma condição não pressupõe a outra. Deficiência auditiva. No primeiro contato com a pessoa, se informe sobre as possibilidades de comunicação entre vocês. Posicione-se de frente para ela, a fim de facilitar a leitura labial, ou utilize a escrita. Veja se ela não trouxe algo escrito, por exemplo. Alguns levam as informações no papel, quando não falam Libras, né? Não utilizam a língua brasileira de sinais. Fale normalmente, evitando palavras no diminutivo. Já falei disso. Seja expressivo, gesticule. Aqui você pode gesticular para a pessoa com deficiência auditiva. Isso ajuda na compreensão do assunto. Nem todo surdo é mudo. Apesar de não escutarem, muitos são capazes de falar. Se a pessoa utilizar a Libras como primeira língua e você conhecer a língua de sinais, tente se comunicar. Se tiver um intérprete à disposição ou o próprio acompanhante da pessoa, peça ajuda. Como já ressaltei antes, você pode também ligar para o TRE, o número vai estar no checklist de atividades que o cartório vai disponibilizar para você também. Está na cartilha. Está na cartilha também. E está na apresentação que a gente vai disponibilizar também. Isso. E aí você liga para cá e vai fazer uma videochamada com o intérprete de Libras para te ajudar. Outra coisa importante. Com a velhice, a acuidade auditiva de qualquer pessoa tende a diminuir. Portanto, ao perceber alguma dificuldade de comunicação de uma pessoa idosa, fale mais devagar e use frases curtas. Importante, já falei, vou repetir aqui. Não grite para a pessoa cega, porque ela escuta bem. E não grite para a pessoa surda, porque ela não escuta. E ela vai ver que você se exaltou, e aí ela vai entender que você se exaltou, e aí pode ficar chateada, né? Isso pode dificultar a comunicação. Gerar um desconforto. Gerar um desconforto. Tem uma pergunta, assim, na verdade eu acho que é até mais um questionamento, até uma provocação, bem que a gente poderia ter Libras na primeira infância, né? Sim, como uma matéria obrigatória para as crianças poderem se comunicar. Isso seria muito interessante. Não sei se já tem alguma coisa no Brasil estudo nesse sentido, Rita, ou se já discutem alguma coisa assim, né? Já que a gente já adotou essa linguagem para inclusão. Não sei, agora eu sei que um avanço grande foi quando foi tema de redação do Enem, né? Aí já foi um grande avanço, já se pensou. Já traz o trabalho da discussão. Já se reconhece a importância, né? Já foi muito. Mas é algo que a gente, no futuro, eu acho que a gente poderia, né? Você já pensou? Se as crianças já crescessem com a linguagem da não falada, né? Com a língua, às vezes, com a língua com a língua brasileira de sinais.
E, para finalizar, o centro da conversa é a eleitora ou eleitor, e não o intérprete. Lembre que é pessoa com deficiência. Não concentre a conversa no intérprete. O centro é a eleitora ou eleitor. Ok? Transtorno do espectro autista. Vocês já sabem que o autismo, o transtorno do espectro autista, é considerado deficiência para todos os efeitos. As pessoas têm prioridade. Então, algumas pessoas com transtorno do espectro autista podem possuir sensibilidade sensorial. Nesses casos, para proporcionar um ambiente acessível, diminua os estímulos sonoros e luminosos e evite tocar na pessoa sem a sua permissão. A pessoa com transtorno do espectro autista possui uma forma característica de perceber o mundo e se colocar nele. E isso deve ser sempre respeitado. E essa pessoa, gente, ela já está em segundo lugar na fila de prioridade. Depois da pessoa maior de 80 anos, é a pessoa com transtorno do espectro autista. Porque ela não pode demorar muito na fila. Porque você sabe que o ambiente de votação, ele tem muito barulho, muita gente, corredores apertados, e esse não é um ambiente adequado para pessoas que têm sensibilidade sensorial. Muito estímulo, Muito estímulo. Pessoas com nanismo, aí a gente volta um pouco para o capacitismo. Como essas pessoas sofrem com o capacitismo? São reféns de piadas, de brincadeiras de mau gosto. Então, particular atenção deve-se ter em relação à infantilização da pessoa com nanismo. Trata-se de eleitor ou eleitor com no mínimo 16 anos. Sendo eleitora, eleitor, tem no mínimo 16 anos. Então, não trate como criança. Não utilize palavras no diminutivo para se referir a elas. Mãozinha, pezinho, porque é uma pessoa de estatura baixa. Recomenda-se que a urna eletrônica seja alocada no máximo de 80 centímetros do chão, considerando as pessoas com essa condição. Se necessário fazer referência à deficiência, deve-se usar o termo correto, a importância da terminologia. Pessoa com nanismo, dando ênfase sempre à pessoa e não à condição. Nunca utilize anão, e pior ainda, anãozinho. Rita, sobre a questão da pessoa com nanismo, a urna sempre é colocada numa altura de 80, isso que eu nunca observei, eu já trabalhei em várias sessões e... A recomendação é 80, essa, inclusive vem... Mas existe pessoa com nanismo que não consegue? Essa é a minha pergunta. Teria que ter, pode haver isso e aí ter que colocar um auxílio? Eu acho que aí seria um caso específico, porque sempre o padrão é esse 80 centímetros, entendeu? Por causa dessas pessoas. E vem essa orientação no manual do mesário, sempre essa orientação, de colocar nesse padrão. No checklist das tarefas do coordenador, eu volto a falar sobre isso também, que ele tem que observar por causa dessas pessoas nessa condição. E aqui, gente, vamos falar delas, as prioridades para votar. Vamos lá? Prioridades determinadas pelo TSE. Vamos lá. Idosos com 80 anos ou mais têm preferência sobre os demais eleitoras e eleitores, Isso aí é ponto pacífico. Pessoas com transtorno do espectro autista, como eu falei, logo depois, das pessoas, dos idosos com 80 anos ou mais. Geralmente identificada com cordão, né? Isso, exatamente. Eu ia falar disso agora, Vini. Elas podem vir ou não com o cordão, na cartilha de vocês vão ver lá o cordão, geralmente aquele de quebra-cabeça, Mas elas podem não vir com o cordão, e você não precisa exigir. Vou falar um pouco depois aqui sobre caso a pessoa não venha com o cordão e as pessoas na fila criem problema, como é que eu devo fazer? Como é que o coordenador, a coordenadora ou o coordenador deve fazer? Idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, pessoas enfermas, doentes, mulheres gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, pessoas obesas. E uma novidade dessa eleição são as pessoas doadoras de sangue nos últimos 120 dias. Aí precisa comprovar, que é doadora de sangue nos últimos 120 dias. Doei sangue tem um ano. Então, não é prioridade, ok? Essa prioridade é extensiva ao acompanhante, E independe da sessão onde o acompanhante vota. Então, a pessoa com deficiência vota e depois
pode ir com o acompanhante na sessão do acompanhante para que o acompanhante vote. Então, a prioridade para o acompanhante depende da sessão onde o acompanhante vota. Também tem prioridade as candidatas, os candidatos, juízes e juízes eleitorais, bem como seus auxiliares de serviço, servidores e servidores da Justiça Eleitoral, promotores e promotores eleitorais e policiais e militares em serviço. E quem mais tem prioridade? E pessoas com outras deficiências. E pessoas que vão trabalhar. E médicos. E as pessoas sempre perguntam, nos treinamentos de presidente de mesa, as pessoas sempre perguntam. Gente. Policial civil. Policial civil. Em serviço. Está em serviço? Policial em serviço, então, independentemente da polícia, ele está em serviço, ele tem prioridade. É o que a gente entende como uma extensão do policial militar em serviço. Que fala a lei, fala policial militar. Mas a lei, dá o destaque que é em serviço. Geralmente quando as pessoas perguntam, pessoas da área de saúde estão em serviço? Eu entendo que devem comprovar. Porque senão, as pessoas todas que trabalham na área, independente de estar, hoje eu estou de folga, vou para a praia, eu vou lá, voto e vou para casa. Então, assim, eu entendo que deve comprovar. Com relação a pessoas que usam cordão de girassóis, que identifica a prioridade, a deficiência oculta. Então, a gente chegou lá, vocês devem conversar com as pessoas que estão na fila. Eu coloco isso. Casos específicos podem ser negociados com a educação e cordialidade entre os presentes. Diante de tantas pessoas com prioridade para a votação, cabe a você, coordenador ou coordenador, prestar auxílio, tirar dúvidas, mediar algum conflito, relacionado aos direitos da pessoa com deficiência. Havendo necessidade, procure a concordância das pessoas presentes, mostre educadamente que algumas concessões que não estão aí se caracterizam como um ato de humanidade. Agora, dê sempre satisfação a quem está na fila. Pessoal, a gente vai estar com uma pessoa aqui nessa situação, então a gente vai precisar dar prioridade. Outra coisa, converse sempre com a presidente ou presidente da mesa. E nunca brigar, nunca discutir com ele ou com ela, principalmente na frente do eleitor. Certo? Se for preciso, se estiverem discordando de algum ponto, conversem na sala da coordenação, conversem educadamente, leiam o material, cheguem a um consenso, usem o bom senso. Nós temos também outras prioridades, pode chegar outras prioridades, pessoas que estão trabalhando, jornalistas, outras pessoas, elas deverão comprovar. E qualquer dúvida que você não consiga resolver, procure o cartório eleitoral, certo? Agora, uma coisa interessante que sempre perguntam também podemos intercalar as filas? Ou a prioridade sempre vota primeiro e depois a fila convencional? Só lembrando que não é a fila normal, é a fila convencional. Todo mundo. Assim como não é a sessão normal, é a sessão convencional. É sessão acessível, não é especial, e sessão convencional. A fila convencional, intercalar é de bom tom, Use o bom senso, converse com as pessoas, negocie. Outra coisa, sempre colocando cadeiras para as pessoas com deficiência, os idosos, Essas pessoas ficarem sentadas. E aí você conversa com quem está na fila, negociando. Gente, a gente vai precisar intercalar, porque a fila está muito grande, certo? Dizem que tudo que é negociado não se acaba, Esse é o meu conselho, essa é a minha recomendação. Qualquer coisa diferente disso, consulte o seu cartório eleitoral. Por quê? As situações podem ser diversas e o cartório tem alguma orientação diferente. Então, na dúvida, ligue para o seu cartório eleitoral e converse com o chefe do cartório ou o juiz eleitoral. Mas essa eleição a gente tem, vamos dizer, um facilitador, que são só 2 votos. Possivelmente a gente vai ter uma fila que vai
andar mais rápido, a gente já faz estudo sobre, né, o tempo de votação do Mais eleitor. O tempo de dinâmica. votação do eleitor na urna, o TRE faz esse estudo. Então, possivelmente, a gente não vai ter tanto problema, espera-se que não tenha no fila, mas vamos lá. Vamos lá, tomara. Voto assistido. Chegou. Tem direito ao voto Chegou. assistido, Chegou. Benício? Chegamos ao voto assistido. A eleitora ou eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, independentemente do motivo ou do tipo de impedimento, pode ser auxiliado ou auxiliado por pessoas de sua confiança para votar, familiares ou pessoas de sua rede de apoio social, as quais podem adentrar no espaço da cabine de votação e pode, inclusive, digitar o voto pela pessoa, né? Então isso é bom deixar bem claro que a gente às vezes, eu já trabalhei no interior na eleição, algumas vezes os mesários não estão preparados para isso, que aí não é nem só o coordenador de acessibilidade, mas o próprio mesário, presidente da mesa, tem que entender que pode acompanhar, inclusive digitar o voto. Sim, sim. Quem não pode ajudar? Pessoa a serviço da Justiça Eleitoral, servidoras, mesários, pessoal de apoio logístico, coordenador de acessibilidade, pessoa a serviço de partido políticos ou federações de partidos, fiscais, delegados, membros de órgão partidário. O que acontece? Vini falou uma coisa interessante. Muitas pessoas no interior falam sobre isso. Às vezes tem pessoas de partido que querem fazer esse serviço, entendeu? E aí, as pessoas perguntam, gente, a orientação, a resolução, mesário, presidente de mesa, geralmente tem que registrar na ata, colocar os dados dessa pessoa, né? De qualquer acompanhante? Do acompanhante na ata. Tá vendo? Boa observação. Então, se entrou com acompanhante, se registra em ata. Na ata. Então, assim, aquela pessoa que quer acompanhar várias pessoas, né? A mesma pessoa pode? Vai registrar na ata. Exatamente. Se a pessoa estiver querendo fazer algo ilegal, aí a presidente ou o presidente da mesa vai estar tudo registrado em ata. Por quê? Digamos que ela queira fazer em sessões diferentes, que a pessoa não vai ter o controle, entendeu? Então vai estar tudo registrado em ata. Não pode deixar passar sem registrar em ata. Tem gente que pergunta, menor de idade pode auxiliar? Não é recomendável. Embora não tenha nenhuma vedação legal, não é recomendável, né? Há risco de quebra de sigilo do voto, né? Nesse acompanhamento. Então, essa pessoa que está acompanhando, ela vai ter que se identificar na sessão. Os dados dela têm que estar constando na ata da sessão eleitoral, ok? Eu tenho uma pergunta então, Rita, porque uma pergunta que eu acho que talvez a gente nem tenha uma resposta muito clara. O eleitor idoso, ele pode solicitar auxílio para fazer o voto? Boa pergunta. Essa semana um colega do interior também me ligou perguntando exatamente isso. Apenas pelo fato de ser idoso, não. Então isso é porque aí você já barra aí a questão de você, igual você falou, claro que você tem uma pessoa entrando com várias pessoas para votar, se tem alguma coisa suspeita aí. Mas o idoso não pode, então apenas ótimo. pelo fato de ser idoso, não. Mas vamos imaginar que o idoso tenha uma dificuldade de locomoção, um mal de parto. Não, mas aí ele entra na regra geral. Aí ele está com uma pessoa com limitação. Pela limitação, não pelo fato de ser idoso. Sim, ótimo. Imaginemos que a sociedade é considerada idosa a partir de 60 anos. Então, se for considerada idosa a partir de 60 anos, então todo mundo a partir de 60 anos teria direito a entrar, a fazer o uso do voto assistido? Não, fique bem claro, viu, gente? Não é o fato de ser idoso. É o fato de ter uma limitação. Está bem claro ali. Eleitor ou eleitora com deficiência ou mobilidade reduzida. Se o idoso tiver mobilidade reduzida, pode fazer o voto assistido. E a pergunta que eu fiz no início pessoa com deficiência, qualquer tipo? Que se limitar... Então só aqui limite. Só que aqui limite. Se ela não tiver problema para digitar os votos, não, entendeu? Entendi. Só aqui limite. Por exemplo, pessoa por ser analfabeta. Não necessariamente. Ela pode usar uma cola,
né? É permitido levar uma colinha, que é aquele papel que anotado os números do candidato, né? Então geralmente a pessoa analfabeta, ela digita bem os números, né? Na urna você vai colocar números e não nome, então é necessário esclarecer essas situações. Ficou claro, gente? Aproveitando para falar que qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem enviar para o cartório e o cartório mandar para a gente, para a SINC ou para mim, mas aí se mandar para a Mila passa para mim, para a SINC, para a Comissão de Acessibilidade, vai chegar até mim que a gente vai procurar responder. Pode ser que não tiver resposta, eu vou procurar. E okay? Talvez no treinamento também na área lá da EJA, você tenha um espaço lá que você vai poder digitar a sua dúvida, possivelmente a gente vai responder lá no espaço, no fórum de dúvidas, alguma coisa assim, ou perguntas e respostas. Ou algo que a gente tenha se equivocado, vocês queiram fazer algum comentário. Finalizar alguma coisa. Observação, fiquem totalmente à vontade. Fiquem ligados, é facultado às eleitoras e aos eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida a requererem a transferência temporária de sessão eleitoral para a votação. É o que a gente chama de TTE. Esse TTE desabilita da sessão de origem e habilita na sessão do local para onde se transferiu temporariamente, o que pode causar dúvidas para localizar a sessão de votação no dia da eleição. Se a pessoa não comparecer à sessão em que foi habilitado para votar, deverá justificar a ausência. Então, vocês devem, diante de uma situação como essa, né, a pessoa chegou, está meio perdida, eu fiz uma transferência temporária. Então, vocês devem orientar a mesária ou mesário para que procure no caderno de TTE o nome da pessoa, que é um caderno que é menorzinho. Ela não vai estar no caderno grande dos eleitores. Eu costumo brincar dizendo que é o caderno grande e o caderno pequeno. Às vezes a pessoa vai, o mesário diz, não está aqui não, porque procurou no caderno grande. Aí eu digo, volta lá e pede para procurar no caderno pequeno, que o TTE, às vezes tem só um nome, que é o nome daquele eleitor ou daquela eleitora que fez TTE para aquela sessão. Okay? É importante também o coordenador ficar atento, porque às vezes a pessoa, até a própria pessoa esqueceu que fez a transferência e chega, não, minha sessão é aqui, o título está aqui. E aí o cara está voltando em outro local, porque ele mudou temporariamente, ele muda em agosto, a eleição em outubro, nesses 3 meses aí. Pode acontecer, e já peguei situações assim em colégio. Exatamente, Vini. Então, coordenador, se isso acontecer, a pessoa chegar, disser que é daquela sessão, você procura na lista. Se não tiver, ele pode estar inclusive em outro colégio mais próximo da casa dele, aí é bom dar uma ligada para o cartório vai consultar na hora, online. Você dá uma olhadinha na lista que o cartório te deu, e aí se o nome não tiver, você pergunta, fez alguma transferência temporária para votar nesse local? Porque pode estar no caderno de TTE. E pode estar no caderno de TTE da outra escola que ele fez e não está lembrado que fez. Exatamente. Acontece também. Ok. Quitação eleitoral por prazo indeterminado. A cidadã ou cidadão, né, que tenha uma deficiência que o impeça de votar, né, que impeça ou impeça de votar, pode pedir a isenção decorrente do não cumprimento das obrigações eleitorais, alistamento, voto, né? Se a sua deficiência ou condição torne impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento daquelas obrigações. Para exercer esse direito, a eleitora ou eleitor deverá apresentar requerimento no cartório eleitoral, acompanhado de documentação comprobatória da condição, declarações, atestados de profissionais de saúde, por exemplo. Agora, um detalhe importante, gente, é que caso o juiz defira, essa pessoa, ela pode votar. Se o juiz deferir que ela está com a quitação eleitoral por prazo indeterminado, ainda assim ela pode votar. Ela continua lá no caderno de votação. Isso, ela pode votar se quiser. Apenas ela ficará isenta da aplicação de multa para o caso de não votar. Se ela não votar, ela não paga multa, mas ela pode votar se ela quiser. Pediu, naquele momento ela não tinha condições de votar, depois melhorou aquela condição, já pode ir votar. Eu preciso ir ao cartório de novo? Não. Pode ir votar. Ok? Agora, se não puder, vai estar, seu voto vai estar justificado. Então, a pergunta é se eu tinha uma dúvida sobre esse tema com relação também. Então, tem que ter a condição específica que impossibilita exercer o voto. Não é aleatório, uma pessoa, exatamente isso. Não, inclusive esse tem que comprovar. Para ter uma quitação eleitoral a prazo indeterminado, tem que comprovar com declarações de profissionais de saúde. Entendi.
Recursos de acessibilidade da urna eletrônica. E a nossa urna toda cheia de acessibilidade. Cada ano, cada eleição melhora. Vamos lá. Para pessoas com deficiência auditiva, a urna conta com intérprete, que traduz o nome dos cargos em votação para a língua brasileira de sinais. Eu fiquei tão feliz na eleição passada quando eu vi essa intérprete de sinais, de língua brasileira de sinais. Para pessoas com deficiência visual, a voz sintetizada Letícia, né? Que é uma voz menos mecânica, mais humanizada, que é uma voz da cantora Sara Bentes, de Volta Redonda, que é uma cantora com deficiência visual. Então, aquela voz mecânica foi trocada por uma voz mais humanizada. Menos robótica. É esse ano que trocou a voz? Trocou para a voz da cantora. Sistema Braille, identificação da tecla 5, do teclado da urna, fone de ouvido descartável, uso de instrumentos mecânicos para assinatura do caderno de votação. A urna ativa automaticamente o áudio para a pessoa com deficiência visual. Então, se a pessoa informou essa condição para a Justiça Eleitoral, o áudio... E o áudio... Isso é uma novidade desse ano. O áudio não só é ativado automaticamente, como o ícone do fone de ouvido vem no caderno de votação. Hoje o mesário já sabe que é para aquele eleitor, você pode já dar o fone e ele já vai para a cabine de votação com o fone. Em relação ao fone de ouvido, Rita, eu gostaria que você esclarecesse também pela questão que a Justiça Eleitoral, no caso, ela fornece o fone, né? Isso. É proibido que o eleitor ou eleitora, ele leve o fone de casa. Ele vai utilizar o fornecido pela Justiça Eleitoral. Exatamente, está ali bem claro. O fone de ouvido será fornecido pela Justiça Eleitoral. É o único acessório que pode ser acoplado à urna eletrônica e quem tem que acoplar é o mesário. A outra pergunta que eu ia fazer, quem vai lá e acopla é o mesário. Exatamente. Não é permitida a utilização de fone de ouvido trazido pelo próprio eleitor. Uma pergunta, acopla antes da habilitação ou depois da habilitação? A habilitação é automática. Não, na hora que digitou, o mesário já vai lá. Automático, o mesário vai lá e coloca o fone. Caso a pessoa não tenha informado previamente sua condição, aí é o presidente ou a presidente de mesa que vai lá e ativa o áudio. Como no modelo anterior? Não. Dessa vez não tem mais aquela... Não tem mais aquelas teclazinhas, né? De ativação. Dessa vez ele vai ativar usando no terminal do mesário a tecla corrige a opção 1, ativar áudio. Aguardar a mensagem áudio já se bota corrige, ativar áudio. Isso. Diz que não é como anterior, porque antes a gente mandava uma etiquetazinha. Precisava habilitar. Vários números. Agora é no código. Mas é com o corrige, a tecla corrige. Ótimo. Ok? Esse volume, inclusive, pode ser aumentado na tecla 3 ou diminuído na tecla 9. A fala pode ser mais rápida na tecla 6 ou mais lenta na tecla 4. Mas é tudo o mesário que controla? Aí é a pessoa. A pessoa já está com fone. Já está fazendo esse controle. E aí ela faz esse controle. Aí já é a pessoa com a urna. Pronto, chegamos até aqui. Né? Falando sobre questões de acessibilidade, como você lidar com pessoas com deficiência, como você tratar, como você receber, como você recepcionar, né? Como você lidar com as barreiras, eliminando barreiras atitudinais. E agora, chegando na última etapa do nosso treinamento, nós vamos falar sobre o seu trabalho, coordenadora, coordenador, no dia da votação, na véspera e no dia da votação. Então, as atividades da coordenadora e do coordenador de acessibilidade, essas atividades são divididas em duas fases. Atividades de planejamento e atividade de execução. Atividade de planejamento. Quando você chegar, você vai planejar de que forma? Né? Identificar barreiras físicas em terrenos irregulares, nos pátios de acesso, batentes no acesso aos locais de votação, corredores, áreas internas. Né? Detectei um vaso de planta grande num corredor, por onde vão passar pessoas usuárias de cadeira de rodas, então eu vou logo lá, eu retiro, eu olho as portas, eu olho o banheiro, eu olho, né, se está tudo ok. A rampa está fechada, você já foi lá e tirou o que estava atrapalhando. Se tem algo no estacionamento, né, que vai impedir alguém, o estacionamento preferencial que vai impedir alguém, vou logo finalizar. Às vezes o portão auxiliar também está fechado, por onde... Isso, quem fica com a chave dos elevadores. Naquela geral. Se tem algum portão
diferente para entrar. Chegou lá às 7 horas da manhã, dá logo aquela geral lá na escola. Isso é na véspera. Na véspera. Na véspera. Atividade de planejamento. Escadas, portões e portas estreitos, batentes nas salas de funcionamento das sessões eleitorais, fios de urna eletrônicas não fixados, olhar para que a pessoa não tropece nos fios. Definir com o cartório eleitoral e os demais coordenadores os ambientes adequados para a instalação das sessões eleitorais acessíveis no pavimento térreo. Isso é muito importante, né? Onde ficarão as sessões eleitorais acessíveis. Aí é um trabalho de todas e todos os coordenadores em conjunto, não só do dia de acessibilidade. Atividade de execução. Ter postura ativa no atendimento ao eleitor ou eleitor, ao mesário. Todo esse trabalho também, todo esse atendimento cordial, você vai prestar apoio também a mesário ou mesário durante todo o dia. Ok? Às vezes a pessoa pode ter passado direto, não ter falado com você, ter passado direto para a sessão, certo? Então você vai também ajudar a mesária ou mesário, ok? Acolher, orientar e atender as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Divulgar campanha de identificação de eleitores com deficiência, inclusive auxiliando-os no preenchimento do formulário. Como a gente falou aqui várias vezes, que a Justiça Eleitoral ainda precisa fazer campanhas, pedir que os eleitores se identifiquem no cadastro, porque os locais de votação não contam ainda com sessões, os locais não são ainda totalmente acessíveis. Então, esse formulário também é parte disso. Chegando a pessoa que ainda não está na sessão com acessibilidade, você, coordenadora, coordenador, você vai pegar esses formulários e vai orientar que a pessoa preencha esse formulário, né? Sempre lembrando a pessoa que, primeiro, esse formulário não dá direito a uma transferência automática. Apenas o cartório vai colocar essa sua condição no sistema para melhor tratar a questão da organização dos locais de votação. E depois também vai convidar essa eleitora, esse eleitor, para que faça uma transferência depois definitiva, vá ao cartório e faça uma transferência, ou até pelo próprio atendimento online. Faça essa transferência para uma sessão com acessibilidade. Esse formulário também, ele tem uma opção para correção de uma deficiência visual que foi informada por equívoco. Às vezes a pessoa apenas usava óculos e na hora o atendente colocou lá a pessoa com deficiência visual, né? E aí o TSE está convocando, essas pessoas a fazer essa correção. Então, no formulário tem uma opção deficiência visual exclusão. Então, se você detectar que essa pessoa está lá como pessoa com deficiência visual, o áudio foi habilitado, veio um fone de ouvido para essa pessoa desnecessariamente, então que essa pessoa informe deficiência visual exclusão. E aí ela vai sair do cadastro. Ok? Então, divulgar, é o que eu estou dizendo aqui, divulgar campanha de identificação de eleitoras com deficiência, inclusive auxiliando no preenchimento do formulário. Então, esse formulário é para isso, viu, gente? Não deixem de oferecer o formulário para essas pessoas em caso de necessidade. Apoiar as mesárias e os mesários, já falei, durante todo o dia, sempre perguntando se eles precisam de alguma coisa, se está com algum problema, se tem alguma necessidade, alguma dúvida com relação ao atendimento prioritário, se tem algum conflito se está gerando algum conflito, se você saiu e voltou, pergunte se houve alguma coisa, peça para que eles coloquem na ata, coloquem também na ata do coordenador. Vocês vão receber também um formulário para avaliar o trabalho de vocês, então coloquem lá também. Identificar as pessoas com direito a atendimento prioritário, quem são, qual a prioridade entre elas, tudo isso que eu já falei, no treinamento, que a gente já falou aqui, eu, Vinícius e Mila. Só destacando, Rita, que nesse caso aí também tem o papel do mesário, porque o coordenador não vai estar em todas as sessões e ele não vai ser responsável por identificar, por exemplo, um colégio como o Luiz Viana, que são dezenas de sessões, o coordenador não tem como estar na porta de cada sessão vendo quem é prioridade e quem não é. Ele também tem o papel do mesário nessa função.
Sim, aí você falou uma coisa interessante. Locais de votação grandes, o cartório também pôde convocar mais de um coordenador, inclusive, para ajudar nesse sentido. E o papel da coordenadora do coordenador num local como esse é anterior. Né? É anterior. Ele vai se posicionar de forma que ele tenha uma visão anterior dessas pessoas chegando e faça uma orientação antes de chegar à sessão. E, sempre que possível, passar nas sessões para ver essas situações. Mas muito bem colocado. Verificar se há acessibilidade no entorno do local de votação, estacionamentos, pátios, corredores, cuidar para que todas as entradas, sobretudo as de fácil acesso, estejam abertas e livres de obstáculos. Isso aí você já começa na véspera, ok? Identificar os responsáveis pelas chaves das entradas de fácil acesso, do estacionamento, se for o caso, e do elevador, se houver, a fim de garantir que esses espaços permaneçam abertos. Às vezes, tem locais que tem uma entrada para as pessoas sem deficiência e outra entrada para as pessoas com deficiência. Às vezes a gente chega e fala, a pessoa vem numa cadeira de roda. Não, a entrada não é essa, a entrada é outra. Então você tem que ver qual é essa entrada, se está aberta, se está funcionando, tem que olhar isso antes. Quem fica com a chave daquele portão. Conferir se os elevadores, além de abertos e disponíveis, estão funcionando normalmente. Isso é muito interessante, porque às vezes tem elevador e o elevador não funciona. E às vezes, Rita, tem crime que algumas escolas que eu já vi, que desliga o elevador no dia da eleição. A gente já passou por isso e o juiz determinou que a escola ligasse o elevador, porque isso é um crime que o diretor da escola estava, por exemplo, tentando fazer, sei lá, desligando o elevador para economizar energia, porque cede a escola, aí desliga o elevador e deixa as pessoas, e a zona eleitoral se programou toda para ter acessibilidade em todos os andares, e o juiz, nessa época, determinou que a escola ligasse, sob pena de prisão do diretor da escola. Mas vamos lá. Muito importante isso que você colocou. Eu já tive problemas no local de votação da quinta zona, que foi com ar-condicionado, não foi com elevador, mas foi com ar-condicionado, não querer ligar. E aí eu comecei com o juiz mandou um ofício determinando que ligasse o ar-condicionado para um maior conforto para os mesários e os eleitores, né? As eleitoras e os eleitores. É um verdadeiro absurdo isso. Né? Então, assim, já levando em conta essa colocação do colega, gente, as escolas, os cartórios eleitorais, desculpem, devem procurar oficiar logo esses locais e chamar atenção para isso, viu? Chamar atenção para o fato de que os elevadores devem ficar ligados no dia da votação. E já observar já perguntar se estão com defeitos, porque às vezes está tudo ok, já foi vistoriado, está tudo certo, e quando chega na véspera da eleição, o problema é detectado. Observar a existência de barreiras físicas, como terrenos irregulares nos pátios de acesso, já falei, né? Batentes na entrada, corredores das áreas internas, às vezes é bom falar e reforçar. Presença de escadas, portas e portões estreitos, batentes, palcos nas salas onde funcionam as sessões eleitorais. Muita atenção com esses batentes, viu, gente? Para correr deles, né? Procurar sempre salas que não tem. Confirmar se o local tem cadeira de rodas para o grupo de eleitores e eleitores que necessitarem. Com relação às sessões com acessibilidade, aquelas que já vêm identificadas pelo cartório. Observar se estão instaladas corretamente em local de mais fácil acesso e de preferência com percurso mais curto possível, livre de degraus ou outros obstáculos, com largura suficiente para a passagem de cadeira de rodas. Se estão devidamente identificadas com cartazes, se estão montadas de modo a assegurar, além do sigilo do voto, as melhores condições de acessibilidade desde a porta, que deve ter largura de vão mínima de 80 centímetros, até a cabine de votação, sem quaisquer obstáculos, como os fios da urna eletrônica. Toda atenção com os fios da urna eletrônica. Se estão instaladas em local sem degraus ou entablados, e em altura e com espaçamento adequado, no máximo 80 centímetros do chão, de modo que permita acesso e manobra de cadeira de roda e o acesso a pessoas com nanismo. Como a gente falou, viu, Vini?
Informar a presidente ou ao presidente de cada uma das sessões sobre a disponibilidade de fones de ouvido que serão fornecidos mediante solicitação. Não sei aí como o cartório vai fazer, se deixa na sala da coordenação, se já manda na pasta de cada sessão, aí depende de cada cartório. Aí vocês observam isso na sexta-feira, na orientação de cada cartório. Aliás, gente, aproveitando para reforçar aqui, algumas orientações aqui, se estiverem diferentes da que o cartório dê, vocês seguem sempre a do cartório. Realidade, né, peculiaridade de cada cartório, realidade de cada um. Boa observação. E dúvidas, vocês podem mandar, e a gente sempre vai até lá, até o dia 6 de outubro, a gente vai alinhando com os cartórios. Posicionar-se preferencialmente na entrada do local de votação e ficar atento à chegada das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Idosos, pessoas com muleta em cadeira de rodas, gestantes, pessoa obesa, e recepcioná-la com respeito, disponibilidade e presteza. Lembrando aqui o que o Vini falou, se o local for muito grande, então procure se posicionar na entrada do local, né? Porque você já procura saber se a pessoa vai precisar ou não de ajuda e já direciona corretamente. Auxiliar pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida a localizarem a sua sessão eleitoral dentro do local de votação, caso haja necessidade. Exercer o acolhimento e oferecer ajuda, sempre respeitando a livre vontade e o espaço de cada um. Não tomar atitude se sua ajuda for recusada. Pode ser que a pessoa tenha autonomia para suas atividades cotidianas, sem precisar da ajuda de terceiros. Eu vim aqui para ajudar, eu vou ter que fazer. Não, se a pessoa disser, não estou precisando, estou com um acompanhante para acender a minha sessão, tranquilo. Ele segue o trabalho normal, até porque, além do coordenador de acessibilidade, é o coordenador do local de votação. Exatamente. Então, você tem toda uma rotina de trabalho durante o dia. Exatamente. Conferir se o atendimento aos pedidos de justificativa que forem realizados no local de votação estão em sessões ou locais que não prejudiquem o andamento da votação nas sessões com acessibilidade. Gente, é muito importante que seja evitada a justificativa nas sessões com acessibilidade. Eu estou dizendo evitar, não estou dizendo que é proibido. Até porque, como eu falei antes, cada zona eleitoral tem sua realidade. Porque não ter muita aglomeração, não atrapalhar a votação das pessoas com deficiência, mobilidade reduzida. Então, dentro do possível, evitar que essa justificativa seja feita nas sessões com acessibilidade. Prestar informações e orientações para que as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, que ainda não votam em sessões com acessibilidade, prestar informações sobre a possibilidade de transferir sua inscrição para tais sessões e auxiliar no preenchimento do formulário de identificação, conforme instruções repassadas pelo cartório durante o treinamento, deixando claro que esse formulário não resulta em transferência de sessão de local de votação, aquilo que eu falei antes. A gente vai mostrar o formulário daqui a pouco também. Informar que a transferência temporária para sessões com acessibilidade, que para a transferência temporária para as sessões com acessibilidade, elas necessitam ir até o cartório eleitoral da sua região, ou se cadastrar pelo título NEST, quando da reabertura do cadastro em novembro. E o formulário também, gente, está na cartilha, explicado lá, tudo direitinho também, viu? Na cartilha tem tudo isso. A cartilha está aqui, gente, ó. Não sei se vocês estão vendo, mas a cartilha está aqui, a capa, e vai estar junto com o material do curso. Percorrer periodicamente todos os espaços do local de votação, não apenas a entrada, a fim de identificar eventuais problemas relativos à acessibilidade, buscando soluções coletivas para todas as sessões. Verificar periodicamente se há filas, sobretudo nas sessões com acessibilidade, se estão sendo respeitados no fluxo de votação, o atendimento prioritário e o direito ao voto assistido. Mediar conflitos e orientar os eleitores e os eleitores, caso necessitem, sobre os canais de comunicação com o TRE Bahia. Registrar todas as demandas porventura levantadas, com dados completos, como o número do título de eleitor ou CPF, endereço e telefone de contato, que permitam posterior retorno pelo cartório eleitoral. Importante, gente. Teve um problema com determinado eleitor ou eleitor,
registra, pede contato, porque depois o cartório entra em contato com essa pessoa e resolve. Porque às vezes teve um eleitor aqui que teve um problema, assim, qual o número? Já foi embora. E às vezes a gente quer resolver o problema depois e não consegue porque não tem o contato daquela pessoa. Por gentileza, preencher o formulário de avaliação, né, que a gente vai mandar junto com o checklist. Não se preocupe em gravar essas atividades todas, porque vocês vão receber todas por escrito. O cartório vai mandar para vocês. O cartório vai mandar para vocês numa pastinha o crachá para identificação, o checklist, esse que eu passei para vocês agora, com todas as tarefas que vocês vão fazer na véspera e no dia, uma lista contendo informações sobre os eleitores que informaram a deficiência no cadastro eleitoral, né, no ELO. Tudo isso vocês vão receber. E a cartilha, que alguns podem mandar pelo grupo do WhatsApp, ou de forma digital, ou pode mandar impressa. Né? No meu cartório eu vou mandar impressa, porque se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem dar uma lida rapidinho. Ela é de fácil leitura, né? É pequena, muito, na modesta parte, o material ficou muito bom, né? Foi feito aqui com Vene, com a EGE, com Mila, então ficou assim um material muito bom e vocês podem consultar sempre que for preciso. Gestão de conflitos. E aí, gerou-se um conflito, como é que eu faço, como é que eu resolvo? Se alguém, porventura, dirigiu alguma ofensa a você no exercício de sua função de coordenador ou coordenador de acessibilidade, ou se sentir insatisfeito por questões relativas à acessibilidade na eleição, respire fundo, entenda que a questão, ainda que embaraçosa, não diz respeito a você, mas à situação em si. Então não é nada pessoal, é relativa à situação, ok? Então vamos ver como é que você resolve. Ao mediar situações conflituosas, encaminhe os envolvidos para um ambiente mais discreto e tranquilo. Se você não conseguir resolver naquele ambiente, geralmente é uma sala de coordenação, né, no local de votação tem uma sala. Procure acalmar o clima antes de qualquer outra iniciativa. Siga as seguintes etapas. Conheça os fatos. Primeiro peça, me explique qual foi o problema. Descreva para mim qual foi o problema. Procure conhecer os fatos. Esclareça os problemas. Ouça cada lado. Dialogue com as partes envolvidas. Analise as alternativas de solução. Resolva o conflito. Não conseguiu, procure ajuda dos colegas e depois do cartório eleitoral. E no último caso, se for um conflito bem maior, bem grave, de resolução imediata, procure a força policial mais próxima que tiver, se for algo grave. A gente espera que não seja necessário, que nada disso seja preciso. Bom, chegamos aqui ao final. Eu vou só finalizando dizendo que falar da escuta ativa, né? Sempre procurar escutar, né? Observar sem julgar, sempre procurar estar disponível, sempre procurar ajuda, nunca queira, eu estou aqui para resolver, eu vou resolver. Não, se você achar que já tentei de tudo e não consigo, ligue para o cartório, procure os colegas, vem aqui, me ajuda aqui na situação. Sempre o conselho que eu dou é não procurar discutir, nem com mesário, nem com mesário, quem manda aqui sou eu, que às vezes o presidente de mesa, eu sou presidente, eu que mando. Gente, sempre evitar, né? Todas e todos são pessoas educadas, né? Pessoas que podem usar o bom senso para resolver determinada situação. Estamos aqui à disposição. Espero que vocês tenham gostado aqui das nossas dicas, né? Do nosso pequeno treinamento, né? Estamos aqui à disposição. Qualquer coisa, vocês que me conhecem já sabem, o cartório já sabe que falar de acessibilidade, falar de pessoa com deficiência, estou sempre à disposição. Ok? Vou passar aqui para as... Pronto, eu quero agradecer a presença de vocês. Eu acho que é um formato que a gente está começando a trabalhar nos treinamentos para tornar o treinamento mais leve, que a gente consiga passar o conteúdo e ao mesmo tempo bater um papo sobre o tema que é interessante para quem ouve, quem está do lado de lá como espectador,
e para a gente também estar desenvolvendo esse novo formato. Quero agradecer a Rita, que sempre esteve à disposição, tanto da Ascom, que eu atuo na Ascom, como da Comissão de Acessibilidade, onde nós já atuamos juntos, e Mila também, que vem fazendo sempre parceria com a Comissão de Acessibilidade, com a Ascom. Viu, Mila? Você também pode... Obrigada, gostaria de agradecer a Rita por todos os conhecimentos passados, a Vinícius, a Ascom, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está disponível pelo e-mail da assim@tre-ba.jus.br. Qualquer dúvida, qualquer observação, qualquer sinalização. E muito obrigada. Rita, ainda quer falar? Acho que só mostrar a nossa cartilha, que vai estar disponível logo depois do treinamento. Agradecer também aqui aos demais colegas, sempre me colocar à disposição, dizer que estou sempre aprendendo, qualquer coisa sinalizem, né, para acrescentar, para questionar, para dúvidas, para tudo, né? Sempre à disposição, agradeço, estou sempre aprendendo, aprendi demais agora com o Vini nessa questão de falar dessa forma, podcast, para mim foi uma novidade total, né? Eu e Mila aqui aprendendo, então agradeço e estou à disposição. Espero que vocês tenham gostado. Muitíssimo Aproveito para convidar todos os coordenadores e coordenadoras de acessibilidade para seguir o TRE nas redes sociais, né? No Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube principalmente, e nem vou falar porque o X está morrendo, então a gente está lá ainda, mas a gente não sabe se ele vai sobreviver. Mas é isso, gente, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau.